Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, novidade impressionante com o lateral esquerdo, né? Vocês viram essa do Smiley? Está surgindo esse nome muito interessante no São Paulo. Vou trazer tudo aqui pra vocês. Tem também o Wellington, não quer renovar o contrato, né? São Paulo ainda não tem nada com o Wellington, que é uma situação que preocupa bastante. Temos muitas novidades fantásticas, acontecimento histórico agora no São Paulo, muito impressionante, muito maravilhoso. Tem também uma situação envolvendo o Thiago Carpini e algumas escolhas que ele faz, né? Tem grande parte da torcida particularmente muito incomodada com algumas escolhas do trabalho do Thiago Carpini em relação aos meninos da base, né? Por exemplo, o William Gomes, que basicamente não jogou sob o comando técnico do Thiago Carpini, e isso envolve diretamente, né? Mexe diretamente também com uma questão do Eric, jogador contratado, algumas particularidades que talvez não, estão incomodando diretamente a torcida do São Paulo, que eu vou trazer aqui para vocês e muito mais nesse vídeo que está completinho e recheado de informações, notícias do nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbis, o que? O maior clube do mundo. Galera, se inscreve aí, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve e ativa as notificações para vocês não perderem nada. Se inscrever é de graça. E deixa o like, galera. O like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia. Por isso que eu peço o like pra vocês. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera. Obrigado de coração mesmo. Gente, Thiago Carpini não está usando o William Gomes, por exemplo, né? Eu vou falar de forma muito justa aqui. Eu não acredito que o Thiago Carpini esteja pegando no pé de alguns jogadores da base. Aparentemente, ele não vai fazer um trabalho com os meninos da base como a gente esperava. Aparentemente, ele não por exemplo, o Rogério Ceni. Acredito que o Rogério Ceni, por mais que a gente encontre semelhança na tática ali, né, em algumas convicções do Carpini com o Rogério, a gente sabia que o Rogério Ceni, por exemplo, preferia trabalhar com garotos da base. E aparentemente o Carpini não. O Carpini acho que ele gosta de jogadores contratados, jogadores que ele já talvez até já conheça, não de clube, difícil, né? Mas que ele já conheça, que ele já teve algum tipo de interação, que ele já jogou contra, algo nesse sentido. E aí, grande parte da torcida muito incomodada com o William Gomes, por exemplo, porque ele até usou o Moreira um pouco mais. Mas, por exemplo, o William Gomes é um dos que ele não tá usando. O William Gomes tem um jogo com o Thiago Carpini e 4 minutos. O William Gomes, por que que virou destaque? Por que que essa história tá sendo discrepante? Tá sendo até que assustadora pra nós. Porque o William Gomes, ele começou muito bem. O William Gomes é um jogador da base muito promissor, né? Que a gente tem muita esperança de que aconteçam coisas muito boas na carreira do William Gomes. É por isso que a gente fica, por que que o Carpini não usa? Mas assim, dá pra ver que ele não prioriza tanto a base. É que na verdade é recém a chegada do Carpini, mas pra mim vai muito mais no sentido do Carpini não ter se encontrado ainda no São Paulo, do Carpini não conseguir fazer o trabalho. Porque, por exemplo, o William Gomes é compreensível. Por mais que a gente goste do William Gomes, por mais que a gente queira ver mais do William Gomes, tem uma questão joia da base, Cotia, aquele fator transição. Mas o Eric, por exemplo, não tem muita explicação. Algumas coisas, algumas decisões que o Carpini faz com o Eric, né? A gente vê que o Carpini, ele tava usando o Eric e do nada ele parou de usar. O Eric começou junto com o Ferreira, com o Ferreirinha, e o Eric tava jogando melhor que o Ferreirinha. Agora o Ferreirinha tá jogando muito bem, ainda bem, né? Tá fazendo aquilo que a gente esperava. Mas o Eric não tá entrando mais de forma inexplicável. Você fala assim, mas acho que o problema aí não são nem as escolhas particulares do Carpini. O problema é a gente ver a falta de solidez, a falta de lógica em algumas escolhas. É não entender o que ele está fazendo. Eu acho que é isso que, infelizmente, está pegando mais no trabalho do Thiago Carpini neste momento. Essa falta de norte, né? A gente não entende o que ele vai fazer, o jogador que ele gosta, o que ele não gosta, o esquema que ele gosta e o que ele não gosta. Acho que é isso que está deixando a gente com muita dúvida em relação ao trabalho do Thiago Carpini, pelo menos nesse começo de temporada. Agora, estão falando uma outra questão aí de que o Carpini não vai ser demitido caso eu acho que é triste, é chato falar isso, ainda mais eu que sou torcedor do São Paulo, vim aqui falar e passar isso. É porque isso rola, galera, isso tá rolando, porque tá todo mundo contestando o trabalho do Thiago Carpini nesse momento, e eu sei que a maioria de vocês também estão. Então, em um possível tropeço do São Paulo, pelo amor de Deus, né, pelo Novo Horizontino, meu Deus, afasta isso. Mas em um possível tropeço, estão falando que o Carpini continua. Se isso acontecer, se o São Paulo for eliminado pelo Novo Horizontino, o que eu
custo acreditar e espero que não seja, se isso aconteceu, eu acredito sim que ele pode ser demitido. Eu acho assim, é muito recente o trabalho. Estão falando que a diretoria vai bancar. Eu não sei, não. Sinceramente, eu não sei não se em um possível tropeço pelo Novo Horizonte com esse time do São Paulo, com esse elenco, se o Carpini não fosse mandado embora. Mas, independente, por mais. Independente do que eu acho do Carpini ou do que vocês acham do trabalho do Thiago Carpini, São Paulo não pode ser eliminado agora no Paulista. Independente do que eu acho, do que eu prefiro, ou sabe, a gente prefere jogador A ou B, técnico A ou B, aqui é São Paulo, né? São Paulo não pode ser eliminado do Campeonato Paulista, pelo amor de Deus. Precisa enxergar, a diretoria, o Muricy aí, sei lá, precisa enxergar o que é melhor pelo São Paulo se esse cara não for apto. Agora, não adianta esse cara ser eliminado, prejudicar o São Paulo desse jeito no Campeonato Paulista e ser demitido depois, né? Não adianta, precisa do bem. Ou aqui, o canal existe pelo bem máximo do São Paulo. Então, pelo amor de Deus, que os responsáveis, né, que os profissionais que estão aí, que enxerguem isso. Que caso o Thiago Carpini não for o nome pro São Paulo, que a diretoria identifique, e demita antes, né? Ou identifique que deve continuar independente. Não podemos nos basear em uma eliminação para ver se o cara ele é qualificado ou não, né? Para treinar um time da grandeza do São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar isso, não descarto. Estão falando que o Carpini continua em uma possível eliminação. Se estão falando isso, é porque não acreditam no trabalho. Então, pelo amor de Deus, né? Mas vamos torcer para que não, São Paulo, independente do Carpini continuar ou não. Eu não confio muito no trabalho do Carpini, hoje em dia. Entendo a diretoria escolher ele continuar, porque é muito recente o trabalho. Mas precisa passar de qualquer jeito. Precisa passar do Novo Horizontino. Não é razoável, não é aceitável uma eliminação agora pelo elenco que o São Paulo monta, pelo time que o São Paulo tem. Galera, acontecimento histórico maravilhoso no São Paulo pode ser um divisor de águas em que a diretoria do São Paulo bancou, né? Foi pra cima, peitou. Talvez essa seja uma das pouquíssimas provas, né? E uma das maiores, a maior da história, de que o São Paulo está sendo mais respeitado nos bastidores que a gente tanto fala aqui. Tá vendo? O São Paulo não tem força de bastidor. Se fosse contra A ou B era diferente, o juiz, a arbitragem, algo nesse sentido. Agora, Abel Ferreira tá descontrolado, né? Parece que tá super irritado aí com essa decisão do TJD e São Paulo, o Belmonte veio, se retratou, pediu desculpas ao Abel Ferreira e, de uma certa forma, o São Paulo vai ter que pagar a multa, né? O Belmonte acho que vai pagar do bolso, o Casares vai pagar um valor também, acho que o Belmonte 50 mil, o Casares 25, algo assim. E não vão ter as punições, né? A gente estava imaginando punição para Caleri, para Rafinha, para Rato, ali os envolvidos, né? Punições maiores que não estão acontecendo. Eu não vou nem entrar no mérito, né, de se o Belmonte errou, se o Rato errou, se o Rafinha, se os caras lá, se o Casares. Eu não tô entrando no mérito das questões ali, do que foi falado, quem falou o que, quem xingou, parari, parará. Acontece que eu nunca vi isso pelo São Paulo. Eu nunca vi sair dessa forma que está saindo. Nós sempre vimos que o São Paulo sempre teve punições mais severas. Luiz Fabiano, por exemplo, a gente via jogador de outro time fazendo coisa igual ou pior que o Luiz Fabiano, e como o Luiz Fabiano já estava marcado, manchado pela aquele o tipo dele, né, pelo jeitão dele de ser brigador, de ser mais brigador mesmo, levava punições dentro de campo muito mais severas e fora de campo também, direto pegava jogo de suspensão. São Paulo sempre foi muito prejudicado neste entorno que a gente está acostumado. Mas dessa vez eu venho de forma muito feliz porque aparentemente as coisas estão mudando e essa é a maior prova da história disso, esse acontecimento, dessa briga generalizada, da discussão que rolou lá, em que o São Paulo, a diretoria, não aceitou o roubo, né? A arbitragem constrangedora naquele jogo contra o Palmeiras, em que a diretoria do São Paulo estava muito estressada e teve diretor, teve jogador envolvido, mas que, da forma como foi concluído, da forma como as coisas estão acontecendo, para mim é simplesmente maravilhoso, porque o São Paulo que a gente conhece seria punido de todos os lados, seria injustiças e as punições mais severas possíveis para esse tipo de atitude, para tudo que aconteceu contra o Palmeiras. Então é simplesmente maravilhoso isso que está acontecendo ao São Paulo, porque tudo indica que daqui para frente a régua vai ser diferente. Não vão mais tirar o São Paulo de otário como tiraram a vida inteira.
essa peitada do Júlio Casares foi simplesmente espetacular. Não tô agora falando aqui que o Belmonte estava certo, que falou, se as atitudes ali. Acho que eu entendo o calor do momento dos personagens ali do que aconteceu. Mas eu não tô colocando aqui se foi certo, se foi errado. Acontece que, diante do acordo que o São Paulo fez, diante de tudo que aconteceu, aparentemente o São Paulo não vai ser mais tirado de otário. Tem essa questão do Abel que ele pode se sentir ofendido, claro, mas é um cara pra mim bem mal educado também, é um cara pra mim bem com um caráter bem duvidoso e que usa de oportunismo pra tentar opinião, tá? Pra tentar prejudicar o São Paulo de alguma forma e não vai acontecer, tá, Abel? Agora as coisas estão mudando, é histórico isso. São Paulo muito mais forte falando em bastidor. Galera, Smiley, antes de falar do Smiley, o Wellington, né, não renova, o São Paulo já fez várias propostas, o Wellington não renova. Não dá pra entender. Hoje, eu sempre achei que o Wellington iria renovar com o São Paulo. Hoje em dia, tô achando que o Wellington não fica mais no São Paulo. E um nome muito grande é o Smiley. Tem o nome do Alexandre, que eu já trouxe pra vocês, né? Um nome muito forte. Acho que o São Paulo até preferiria o Alexandre do que o Smiley. Mas o Smiley é um nome que entra no radar, entra fortemente agora no São Paulo, porque viria de uma forma muito barata, né? É brasileiro São Paulino roxo. São Paulino fanático. Estão falando que o Smiley São Paulino fanático. Jogou, se eu não me engano, no Shakhtar, né? E hoje tá no Lille, 34 anos, lateral esquerdo, bom de bola. Bom de bola. É um lateral mais velho, mas é bem o perfilzão aí do São Paulo, né? Jogou fora, é experiente, é um cara que é um cara bom de bola, jogou bastante tempo lá fora, o que dá mais experiência, o que dá um diferencial pro cara jogar no futebol brasileiro. Já pode assinar pré-contrato, o contrato dele com o Lille se encerra agora e isso aquece muito agora pelo fator dele ser São Paulino, pelo fator do perfil dele e perfil de contratação que o São Paulo tem adotado, né? Tem adotado ultimamente com os jogadores que tem contratado e viria basicamente de graça, né? É um cara bem baratinho, viria basicamente de graça. São Paulo já falou que vai contratar alguém até o. Eu acho que contrata antes, tá? Mas falam que até o meio do ano vai contratar um lateral esquerdo e de muito grande expressão. Neste momento, vocês precisam prestar bem atenção nisso, porque esse nome do Smiley seria uma coisa relativamente bem fácil, um nome bem fácil para o São Paulo contratar. É um cara que vai ficar sem contrato daqui em menos de 3 meses, já pode assinar pré-contrato. É um cara desvalorizado em questão de mercado. São Paulino fanático, São Paulo precisa de um lateral esquerdo. Pra mim, essa seria uma escolha muito fácil da diretoria de São Paulo ir pro São Paulo contratar agora o Smiley. Nome que me agradaria bastante. Mas, pra mim, São Paulo ainda, em termos de bastidores, né? Em termos do que faz, do que tenta aí, pra mim o São Paulo vai pra cima do Alexandro, uma condição bem mais complicada por conta de valores, mas pra mim o São Paulo vai pra cima do Alexandro, que muito provavelmente vai voltar pro Brasil, e o São Paulo visa jogadores top, top. Pra mim hoje o Alexandro está à frente do Smiley. Dois bons jogadores, mas pra mim o Alexandro hoje é mais jogador. Então pra mim a diretoria do São Paulo, que tem feito contratações simplesmente excelentes, vai pra cima do Alexandro, mas o Smiley é um nome muito forte neste momento pelo perfil de contratação. São Paulo agora é Rames, é Lucas, Luiz Gustavo, só caras que pisaram na Europa, os caras que tem nome pesado. Mas é isso. Eu vou trazendo aqui pra vocês, atualizando vocês de tudo. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.